Bom, turma, sejam muito bem-vindos à nossa aula, que é sobre estatística, certo? E o que seria, tia, a estatística? Como é a procedência? Como é trabalhada? A estatística nada mais é do que uma parte da matemática que trabalha com pesquisa, né? Vamos supor, sobre a pandemia. Então, que é um assunto muito importante no nosso momento agora. Eles saem, né? As pessoas saem em busca de coletar dados, aí eles montam as tabelas, né? E aí, com esse resultado das tabelas, eles criam um gráfico. E aí a gente vai saber se está aumentando ou diminuindo, tá? Então, você vê muito gráficos atualmente agora no jornal por conta da pandemia, né? Então, a gente tem vários tipos de gráficos e aí a Tia botou alguns, tá? A gente tem um gráfico de colunas, que é representado pelos esses retângulos na parte em pé, ou seja, na parte vertical, tá? O gráfico de barras, ele é deitado na horizontal. O gráfico de segmentos, é esse que aparece bastante também no jornal, é quando a gente tem, esses pontilhados e entre esses dois pontilhados a gente tem uma reta, por isso que se chama de segmento. Segmento é um traço limitado por dois pontos, certo? E também tem o mais famoso, que é o gráfico de setores, que é chamado como gráfico de pizza, tá? Que lembra uma pizza. Então, esses quatro gráficos aqui, eles são bastante importantes dentro da estatística, tá? Agora vamos calcular as estatísticas, moda, mediana, dando profundidade ao conteúdo de estatísticas, tá? Vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai ver é sobre média aritmética simples, que é o que a gente utiliza, os professores utilizam, para calcular a nota de vocês, tá? Então, vamos seguir o exemplo aqui. Tia, como é que eu vou saber que é média aritmética? Nesse caso, eu citei aqui que um aluno chamado João teve na matemática as seguintes notas. No primeiro bimestre, ele tirou 7. No segundo bimestre, ele tirou 8. No terceiro bimestre, 9. E no quarto, 8. Eu quero saber se ele vai conseguir atingir a média para passar de ano. Ou seja, se ele vai tirar mais do que 7. Se ele tiver uma média maior que 7 ou 7, ele passa de ano. Se ele tiver uma nota menor que 7, ele não vai passar de ano agora. Ele vai para uma recuperação, tá? Então, o que eu vou fazer? Quantas notas eu tenho aqui? 4. Então, eu vou pegar, a média vai ser igual a soma das notas, vai ser 7 mais 8 mais 9 mais 8. E aí, se você observar, isso aqui eu vou dividir por 4, porque a gente tem 4 notas. O que acontece? Então, vamos somar. 8 mais 8, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 7, 32. Então, vou pegar 32 e vou dividir por 4. 32 por 4 vai dar 8. Ou seja, a média do João, a média final dele aqui foi 8. Isso quer dizer que ele foi sim, ele passou, ele está de parabéns. Ele teve uma nota maior que 7, maior que a média, certo? Então, é dessa forma que a gente calcula as notas de vocês. Isso aqui é a média aritmética simples. Agora, vamos aprender a média aritmética ponderada. Vamos lá, turma. Agora, vamos aprender sobre a média aritmética ponderada, tá? Média aritmética ponderada, você vai precisar, sempre ele vai falar, ele vai estar relacionado a peso, dos pesos, certo? Por quê? Porque devido à multiplicação de cada valor com o seu peso. Então, a média aritmética ponderada, você vai pegar e vai associar o primeiro valor vezes o seu peso, que é o primeiro também, mais o segundo valor, que é o 30, vezes o segundo valor, que é o seu peso, mais 45 vezes o seu peso, que é o terceiro, 2, mais
por 55 vezes o último peso, que é o 6, certo? Dividido, sempre vai ser dividido. Dividido pela soma desses pesos. Eu vou pegar todos os pesos e vou somar, ó. 4 mais 3 mais 2 mais 6. Então, vai ficar, a média é igual 20 vezes 4, 80. Mais 30 vezes 3, 90. Mais 45 duas vezes, 90. Mais 55 vezes 6 e 30. Sobre a soma desses valores, dos seus pesos. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 4, 15. Isso aqui vai ser igual. Se eu somar todos de cima, vai dar 590. Dividido por 15, que é o denominador. Efetuando essa divisão, então, a média aritmética ponderada vai ser aproximadamente 39,5. Outro tópico é chamado moda. Moda nada mais é que é o valor que surge com mais frequência, ou seja, aquele valor que se repete com mais vezes, né? Mais vezes ele está se repetindo. Vamos observar aqui nos 3 itens os exemplos. No item A, se você observar, ó, o 4 repete 2 vezes. O 10 não se repete. O 14 não se repete. O 18 não se repete, nem o 22 e nem o 26. Então, eu posso dizer que a moda, que a gente representa por MO, a moda aqui é o número 4, porque é o único que está se repetindo, né, nesse caso, porém ele se repete 2 vezes. Se você observar, no item B, o 8 se repete 2 vezes, o 3 se repete 1, 2, 3 e o 9 2 vezes. Então, se você observar, o número que mais se repete aqui é o 3. Então, isso quer dizer que a moda dessa sequência é o número 3. Esse número que se repete com mais vezes. Vamos ao item C. O 2 se repete 3 vezes e o 1 se repete 2 vezes. Então, quem é que mais se repete aí? 1 ou 2? O 2. Então, a moda é o número 2. Por quê? Porque ele se repetiu 3 vezes e o 1 só repetiu 2 vezes, certo? Então, vamos lá para o último tópico, que é sobre mediana. Mediana, como o nome já está dizendo, é aquele número que vai ficar bem no meio de uma sequência de números, tá? De uma sequência de números, tá? Então, vamos observar aqui, nesses 3 itens, a sequência de números, e aí eu quero que vocês compreendam o que é a mediana, ok? Então, vamos lá. Eu botei 2 sequências em ordem, né, do menor para o maior, e a última ela está embaralhada. Por quê? Porque pode acontecer isso nos exercícios. Ela pode vir já arrumadinha, né, onde ela bota do menor para o maior, e ela pode vir bagunçada, tudo misturado. E aí a gente vai ver que a resolução tem que ser de forma coerente para que você não dê a mediana errada, ok? Então, vamos lá. Essa sequência aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que essa mediana é uma mediana par, porque eu tenho 8 elementos. O que acontece, tia? Como é que eu vou saber quem é o do meio? Se eu divido 4 para lá, 4 para cá. Não tem ninguém no meio, não ficou nenhum número sobrando. Quando acontece de uma sequência ser par, né? O que você vai acontecer? Quando acontece de ter mediana, né? Uma sequência com números pares, o que você vai fazer? Você vai pegar os 2 números que estão ao meio, no caso o 24 e o 26, e você vai tirar a média entre eles. Então, 24 mais 26 e vai dividir isso por 2. 24 mais 26, isso dá 50. Dividido por 2, no caso dá 25. Então, 25 aqui é a mediana do item A, ok?
por conta de ser uma sequência par. Já se você observar no item B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 valores. Ou seja, essa sequência é ímpar. Se é ímpar, aí você sabe que vai sobrar alguém. Por quê? Porque eu vou separar o 2 para lá, 2 para cá. Quem foi que sobrou? O número 14. Então, a mediana dessa sequência ímpar aqui é o número 14. E dessa sequência par, a mediana foi o 25, ok? No item C, você nota que tá tudo bagunçado. Tia, eu posso separar. É fácil. Eu vou separar para lá, para cá, tiro o 2 no meio e acabou. Não, está errado. O que você vai fazer? Nota que a sequência tá bagunçada. Então, você vai ter que botar ela em ordem, do menor para o maior. Então, vai ser, ó, 1. O 2 vem 3 vezes, ó. 2, 2, 2. E por último, 5. Ah, agora a sequência está organizada. E aí eu posso sim calcular a mediana agora. Vamos ver quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos. Isso quer dizer que essa sequência aqui é par. E quando é par, o que foi que eu falei para vocês? Vocês vão pegar os dois números centrais, ou seja, nesse caso, é o 2 e o 2, e vai tirar a média entre eles. Vai ficar 2 mais 2 sobre 2. 2 mais 2 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Isso quer dizer que a mediana do item C é o 2. Certo? Então, cuidado, tenha bastante cuidado. Percebam se a sequência está organizada ou bagunçada. Se estiver organizada e a sequência for ímpar, o número do meio é a mediana. Se a sequência for par, você pega os dois números que estão ao centro e tira a média, tá? E se estiver bagunçada, você bota em ordem crescente e aí tira a mediana, ok? Bom, turma, nossa aula sobre estatística finaliza aqui. Espero que vocês treinem, tá? Para que vocês possam achar esse conteúdo mais fácil, é necessário ter treino. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.